vídeo de hoje eu quero comentar a respeito da luta fajuta de farsa que vai acontecer entre Mike Tyson e Jake Paul, o youtuber teen americano. Aliás, uma luta dessas pode levar a danos sérios ao Mike Tyson, inclusive até morrer lá mesmo, danos irreversíveis, porque está com 57 anos, quase 60 anos. No vídeo de hoje eu quero falar também a respeito de Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, que agora está brigando com Carlos Bolsonaro. Eu vou dizer por que eu decidi misturar esses temas aqui. Eu estava assistindo este vídeo no YouTube ontem, Tyson versus Paul, a verdade além do ringue, documentário feito por um canal chamado Abraham. Não conheço esse rapaz, porque ele não mostra o rosto nos vídeos que ele faz, mas permita-me elogiá-lo, rapaz. Que conteúdo incrível que você faz. As edições são fantásticas, o fluxo de informação onde ele conta toda a vida do Tyson, a vida do Logan Paul, não, isso aqui é Jake Paul, né? Tem Paul tá em todo canto. Este bosta aqui conta a vida desse bosta, as tretas que tem entre Dana White, para você entender bem, né? E aí eu fiquei fascinado pelo canal do moço, e aí caí em um outro vídeo que ele fez, chamado O Homem que Desvendou o Sistema. E aí ele faz um vídeo a respeito do Olavo de Carvalho. E aqui está a mundiça. Olha, isso aqui é uma cena que ele pegou. Ele mistura muitas cenas que ele faz com inteligência artificial. Fica muito bonito no documentário que ele faz. Isso aqui é a mundiça cheia de tochas, pronto para queimar o Olavo de Carvalho. Agora, permita-me elucidá-lo. Rapaz, existem algumas informações a respeito do Olavo de Carvalho que talvez você não saiba. Faz essa singela, mas muito justa, merecida homenagem. Ele vai me dar uma condecoração? O que é condecoração no cu? Antes de começar, você sabe muito bem que você não está clicando no gostinho dos vídeos. Você não clica mais porque você acha que está desprotegido da cornidão absoluta. Tá aí o botão de joinha, desgraçado. Clica logo. O botão de inscreva-se. Isso ajuda imensamente o canal, principalmente depois de eu ter me fudido completamente, destruindo o meu próprio algoritmo, tentando ensinar música às pessoas. Então ajuda muito se você fizer isso. Vamos lá falar a respeito deste bosta aqui. Isso aqui é mais um youtuber americano que viu no boxe uma maneira não só de ganhar mídia, mas de ganhar muito dinheiro, como o Abraham explica em seu documentário aqui, né? Eu nunca tinha visto os vídeos desse palhaço, mas realmente são milhões e milhões de visualizações. E a partir dele, criou-se toda essa modinha de colocar estes bostas desses influenciadores, youtubers e o cacete em rinhas. Porque a mundiça se contenta com coisas muito simples. Sexo, drogas, bestialização. E não existe nada mais bestial do que dois imbecis se digladiando em cima de um ringue ou qualquer coisa do tipo. É assim que eles acham, inclusive, que vão resolver as suas diferenças. Não estava lá aquela bosta daquele Nego Di ameaçando me dar socks na cara? Como meu pai dizia, qualquer jumento, qualquer burro dá um coice mais forte que o seu, meu filho. Mas a mundiça não quer saber disso. A mundiça simplesmente quer a bestialidade pela bestialidade. E esta modinha que criou-se com este bosta aqui se espalhou pelo mundo inteiro. E aí nós vimos aqui no Brasil o Whindersson Nunes e Popó. O Whindersson Nunes apanhando que nem um corno manso, né? Um corno furioso, não sei. Mas apanhando pra cacete do Popó ali. Mas pelo menos ele aguentou. E depois nós vimos a farsa absoluta que foi Popó e Bambam. Aliás, só de você falar esses dois nomes, Popó e Bambam, você já perde uns 30 pontos de QI. Só que nessa brincadeira, e pode talvez se igualar à média brasileira, que é de 83. Popó e Bambam, você já fica mais burro só de falar esses dois nomes. Enfim, vocês viram a luta patética que foi. O desgraçado do Bambam chegou lá só para ganhar a grana mesmo. É que nem aquela cena do South Park, onde o diabo desafia Jesus. Vocês viram isso? O diabo todo musculoso aqui, cheio de testosterona e tudo mais, e o Jesus aqui, bem, né, na dele. Aí o diabo chega no ringue, o Jesus dá um soquinho, perdi! Aí sai com um sacão de dinheiro, porque o diabo apostou tudo em Jesus. Né? Essa é uma cena do South Park, que retrata bem o que foi esse teatro patético entre esses dois camaradas.
E aí depois o Bambam, depois de pegar a sua grana, o que ele foi fazer? Se uniu ao Pablo Marçal para vender mais uma oportunidade para você mudar completamente de vida, que é o que esses picaretas sem vergonhas costumam a fazer. Rapidamente, sem esforço, você vai virar um novo milionário. Basta você pegar a senha, pegar o código, transformar, desbloquear aqui o cérebro, você vai ser um novo milionário. Puta que pariu. E tem imbecil que cai numa esparrela dessas, na verdade? Mas enfim, aí Pablo Marçal viu que Bambam já não era aquele cara que atraía os holofotes suficientes, viu uma oportunidade de fazer o seu palanque e as suas vendas em cima dos cadáveres que faleciam no sul do país, e foi fazer isso, e defendido pela Mundiça. A Mundiça não consegue pensar. A Mundiça não consegue pensar. Agora vai este bosta e marca uma luta com o Mike Tyson. E o Mike Tyson está completamente fudido. Fudido, com uma úlcera gigantesca, foi fazer uma viagem, o estômago explodiu. O médico falou, cara, não dá pra você lutar, mano. Mas como é que eu não vou lutar? Preciso ganhar meus milhões, caralho. Se eu rescindir essa porra, como é que eu vou fazer? Não, então marca pelo menos para novembro, para ver se você consegue pelo menos ficar em pé dentro do ringue. O Mike Tyson é um cara que foi um campeão dos pesos pesados, mas é um cara que depois de ter tido o seu auge, foi um grande merda. Eu me lembro da época em que ele estava lá mordendo a orelha do Evander Holyfield. Um cara escroto mesmo, que chegou a subir no ringue e falou, não treinei nada, eu subi aqui só para ganhar dinheiro mesmo. Ele fala com a linguinha presa entre os dentes separadão, né? Mas não interessa, a Mundiça quer ver esta merda. E este canalinha aqui, ele chega e fala, a matéria é essa: Jake Paul ameaça Mike Tyson e se vangloria pelo que fez no boxe. O que essa bosta fez no boxe? Como esporte, como arte, etc. O que essa bosta fez? A única coisa que ele consegue fazer é realmente um grande circo midiático de figuras que já têm grande influência, né? E aí coloca lá para ganhar os seus milhões, porque a grande parte da população só quer ver esse tipo de palhaçada mesmo. Após torrar os 600 milhões de dólares que ganhou durante a carreira, ele estava, na verdade, com 24 milhões em dívidas. É assim que Tyson se aposenta da carreira no boxe. O que ele não imaginava é que, décadas mais tarde, uma nova era do boxe iria se formar. Uma era em que o entretenimento supera o mérito. Ele queria participar. Terminando esse vídeo do Abraham, aliás, um documentário fantástico, né? Ele conta a vida do Tyson e tudo mais. Eu caí em outro vídeo que ele faz, inclusive tem uma imagem minha logo aqui no começo, né? Onde eu estou com os livros do Olavo de Carvalho e tudo mais. Deixa eu explicar primeiro uma coisa, Abraham, não foi eu que queimei os livros do Olavo de Carvalho, foi ele próprio. Tá? Foi ele próprio. E aí ele chega em uma parte e diz assim, pessoas fantásticas aqui elogiando o Olavo de Carvalho, isso me chamou a atenção. A recepção foi completamente ofuscado pelas incontáveis homenagens e agradecimentos daqueles que se beneficiaram da obra de Olavo. Nossa senhora. Aí quem que você vê aqui nessas figuras todas? Primeiro, Bundita, tá lá, né? É o cara que tentou esquematizar um golpe de Estado no Brasil, que ia encharcar as ruas brasileiras de sangue. É a campeã das diárias, a deputada de Santa Catarina, que gastou um salário mínimo por dia em viagens, a senhora Campagnolo, né? Campagnolo, aqui. Quem é que se lembra da Campagnolo doando as suas emendas de parlamentar para o hipismo? Essa aqui é a vergonha do parlamento brasileiro, é essa mulher. Aí você tem também, quem elogiando? O Bergado, que é aquele que estava com a máscara de foda-se, que fez uma live junto com o Olavo de Carvalho. Não existe um único caso de Covid, gente. O que acontece depois? O cara morre de Covid. Né? Vejam como é o destino. Né? E Ítalo Marcilli também, aquele que foi cotado para ser o ministro da Saúde de Jair Bolsonaro e que não tinha registro de psiquiatra. Aquele cara que disse, inclusive naquela época, eu fiz esse comentário aqui em 2020, né? 17 de maio de 2020, como o tempo passa, 4 anos atrás, Ítalo Marcilli é o psiquiatra que diz que curou o comportamento criminoso de um pedófilo, reforçando esse comportamento de pedófilo em simulacros prostituídos. Isso é caso de investigação pelo Conselho de Medicina e pelo Ministério Público. Ponto final. Quem é que se lembra? Quer dizer que curava os pedófilos, né,
incentivando ele a sair com prostitutas que tivessem a fisionomia, o fenótipo de crianças. E aí você vai ver, o cara não tem registro como psiquiatra. Esse tipo de galera aí. Então foi esse elogio dessa galera que fez com que você olhasse o Olavo de Carvalho com outros olhos. Vou falar para você a verdade a respeito de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi aquele cara que, de fato, e aliás eu conheço desde a época em que o Renan Santos, acho que foi o Renan Santos, inclusive, né? Que armou um debate entre ele e um professor marxista da USP, acho que era o Alaor Kaffe, né? E o Olavo destruiu esse cara, mas destruiu completamente, porque o marxismo ele não se sustenta na realidade, tá? O marxismo ele não se sustenta na realidade. E o Olavo de Carvalho foi responsável, sim, desde 2008, seguindo ele, participando de todas as aulas, foi responsável, sim, por ter, né, ele abriu portas para o brasileiro ter acesso a uma bibliografia que não chegava aqui. Autores conservadores, né, diversos livros importantes, diversos livros, como por exemplo o livro negro do comunismo, etc. Agora, por que ele tomou essa posição? Ele foi um dos caras responsáveis por montar, inclusive, o Partido dos Trabalhadores. Junto ali, ele era comunista, participava de todo esse esqueminha que os caras faziam. Ele mesmo conta em diversas das suas aulas. Quando ele viu que não participaria do poder junto com esta camarada toda, ele falou assim, e o que você quer fazer na vida agora? Eu quero destruir aquilo que eu ajudei a construir. Então, destruir o comunismo no Brasil. Ou destruir esse sistema de imbecilidade coletiva. É por isso que ele escreveu o livro O Imbecil Coletivo. Recomendo que você o leia também, Abraham. O Imbecil Coletivo. E o Imbecil Coletivo versa a respeito da seguinte situação. São pessoas instruídas, pessoas formadas, que têm como único propósito imbecilizar umas às outras para continuarem acreditando em uma farsa política, em uma farsa ideológica. É disso que versa o livro O Imbecil Coletivo. Então é assim que o marxismo conseguiu ser o que ele é hoje. Um mentindo para o outro, um imbecilizando o outro a respeito de uma ideologia falida. E isso revoltou o Olavo. O que aconteceu depois é que ele, vendo que foi expulso de toda essa turminha, né? Porque a partir do momento que você fala alguma coisa que essa turminha não quer, você é expulso. Ele criou um imbecil coletivo para si próprio, onde ele não podia mais ser questionado por ninguém. A visão de mundo dele era a única correta. E esse imbecil coletivo culminou naquela frase que você mesmo coloca no seu vídeo, onde ele falou, não tem mais conservadorismo, gente, agora é bolsonarismo. Muito talvez porque no final da vida ele fosse só instruído por aqueles canalinhas que estavam mais próximos a ele. O Bundita, Felipe G. Martins, o próprio Alan dos Santos e tudo mais. E aqueles que tentavam falar alguma verdade pro velho, ele cuspia na cara. Porque o que valia era aqueles que imbecilizavam uns aos outros, aqueles que diziam o que era a verdade. Culminou também com Alan dos Santos, junto com Flávio Bolsonaro, destruindo tudo aquilo que nós lutamos durante anos. De vez em quando, no final da vida, o velho tinha alguns momentos de lucidez, né? E falava, enfia essa medalha no cu, Bolsonaro, seu merda, você tá fazendo tudo que a esquerda quer, você tá fazendo tudo que os comunistas querem, Bolsonaro. Ele tinha alguns momentos de lucidez. Aí o que acontecia? Bundita, esse mesmo que você colocou aqui no começo do seu vídeo, ou Ítalo Marcilli, ou Alan dos Santos, ligava para ele, não, professor, não é isso não. Bolsonaro, ele tá fazendo o que dá, existe uma grande estratégia por trás disso. Estava cansada, vista cansada, ele já não lia mais, não conseguia ler mais. O que ele se instruía a respeito do mundo era o que os seus alunos canalhas falavam para ele. Então vejam como, se você perceber, Abra, veja o tamanho da canalice, quando você percebe que um cara como o Bernardo Kister, por exemplo, que você utiliza no começo do seu vídeo,
é um cara que denuncia a teologia da libertação dentro da Igreja Católica, certo? Ele viu que o bolsonarismo já não dava mais para defender essa bosta nem tudo mais, falou, vou esquecer essa porra, agora eu vou falar só de religião, é o que ele faz hoje no canal. Aliás, é um desrespeito ao catolicismo este cara se dizer católico, um cara como Kogo se dizer católico. Mas vai lá, ele denuncia algo que é muito sério que está acontecendo dentro da Igreja Católica, que é, sim, a teologia da libertação, que é um marxismo incrustado dentro das Escrituras. Eles tentam fazer com que Jesus não seja mais o Filho de Deus. Jesus é só um revolucionário que veio à Terra. Ele vê tudo isso e fica denunciando 24 horas isso. Porque é o que dá views, é o que dá dinheiro, é assim que ele consegue mendigar, sei lá, para fazer o seu novo filme, como veio aqui em casa mendigar também. Pegou esta grana toda, apresentou um filme patético, ridículo, enquanto ia lá e comprava seu sítio, carro e tudo mais. Me processou criminalmente por isso, me processou civil por isso também, perdeu vergonhosamente na justiça. Vocês viram o tamanho do patetismo dele mentindo na frente de um juiz. Bom, este cara denuncia tudo aquilo que está acontecendo de errado dentro da Igreja Católica, correto? Mas ele é incapaz de ver que muitas das igrejas católicas e grande parte das igrejas evangélicas também está sendo agora conspurcada por dentro com o bolsonarismo. Existem pastores que não falam nem mais de Jesus Cristo em cima de um púlpito, falam a respeito de Jair Bolsonaro. Padres que falam a respeito de Jair Bolsonaro. Vejam como é a cegueira seletiva desse tipo de canalha aqui. Então se tornou o novo imbecil coletivo. Não fui eu que queimei os livros do Olavo de Carvalho, foi ele que queimou os seus próprios livros, se tornando aquilo que se tornou no final da vida. Quem não compreende isso não consegue compreender o que se tornou a história brasileira, e aí faz um vídeo como este aqui, né? O homem que desvendou o sistema. Ele ajudou a criar o sistema comunista no Brasil, ele mesmo fala em diversas das aulas, talvez você não tenha participado de todo o seminário de filosofia como eu participei, as aulas do COF, todas eu participei. Ele ajudou a criar este sistema no Brasil, tá? Junto com a liderança do PT, depois foi expulso desse sistema e decidiu criar um próprio, no qual nós vivemos até hoje, que nos torna incapazes de lutar contra políticos, contra autoridades do Supremo Tribunal Federal e tudo mais. Nós voltamos à era de impunidade que se via no governo de Sarney, que se via no governo do Collor, inclusive quando o pai dele matou um senador, né, na própria Câmara, matou num Collor de Mello. Procurei, Abraham, você gosta de fazer os documentários? Faça um documentário a respeito disso. Ele matou o cara e nunca aconteceu nada. Ele mirou no cara que queria matar, acertou um outro, o cara morreu, não tinha nada a ver com a briga, morreu. Tá tudo de boa. Hoje, nós vivemos este tipo de impunidade. E você vê essa impunidade todos os dias. Eu denuncio ela todos os dias aqui. Quando você vê um Dias Toffoli, por exemplo, inocentando o Marcelo Odebrecht. E tudo indo por água abaixo. E aqueles que ousaram se impor contra políticos e fazer o seu trabalho, simplesmente o seu trabalho. O juiz Sérgio Moro, todo mundo sabe que politicamente ele é um grande covarde, mas ele fez o seu trabalho como juiz. Ele agora vai para a cadeia e todos aqueles que nós vimos a corrupção acontecendo, a corrupção que mata os brasileiros, estão soltos nas ruas. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. O que acontece? As pessoas ficam fascinadas por esse tipo de farsa aqui, esse tipo de teatro, e este teatro, para uma pessoa que tem um QI muito baixo, impede que ela enxergue a realidade do que está acontecendo por trás. E essa realidade que mata tantos brasileiros todos os dias. Tá? Então essa é a realidade por trás da farsa do Jake Paul aqui, e essa é a realidade por trás da farsa que se tornou o bolsonarismo e o olavismo posterior, e principalmente aqueles que se dizem detentores dos conhecimentos de Olavo de Carvalho. O que tem que fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. E aí, para fechar com chave de ouro, como Deus é bom, nós agora estamos vendo este bosta aqui, porque Deus é justiça. E aquilo que você faz nessa terra que você vai colher. Você pode ter certeza que você vai colher.
Quem se lembra do assassinato de reputação, quando eu cobrei esse desgraçado aqui, que nós nos mantivéssemos firmes às pautas que lutamos durante tantos anos, independente da família Bolsonaro, dizer que não, como Flávio Bolsonaro, a quem interessa uma CPI do judiciário agora? Vocês se lembram do assassinato de reputação que ele e a canalha dele fizeram em cima de mim? Pois é, agora ele vê todas essas pessoas presas, Bolsonaro completamente amansado, comendo ó o pastel com o irmão do Gilmar Mendes, incapaz de falar alguma coisa. Aí algumas pessoas fizeram uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Ele está sendo expurgado agora pelo Carlos Bolsonaro e a família Bolsonaro. E pelos bolsonaristas. Tudo que você faz nessa terra aqui, você vai pagar. Você vai pagar moeda por moeda, centavo por centavo, seu desgraçado, seu bandido imundo da gengiva estralada, desgraçado, imundo. Tá? Este aqui é o chefe do imbecil coletivo, do novo imbecil coletivo. E aí daqui, ó. Eu fui acompanhar no Twitter, né, como é que foi a manifestação convocada pelo Marco Antônio Costa, o doutor Sebastião Coelho. Trabalho sensacional que eles estão fazendo lá. Deu uma manifestação em São Paulo. E aí começou, de repente, Carlos Bolsonaro dizendo, sempre usando termos abstratos. Isso tem um nome, né? Logo isso é um pito de cachorro. É quando você usa termos, palavras, símbolos que não estão claros, mas é para atiçar um grupo, para que aquele grupo entenda o que você está querendo dizer com aquilo, você não diz as claras. Foi exatamente o que você fez comigo, seu filho de uma puta. Seu filho de uma puta imundo. Você e a sua canalha, que rifaram o Brasil, rifaram o futuro que nós poderíamos ter, para continuar lambendo a bota de um estelionatário, bandido, imundo da pior espécie. O cara que fez aquilo que a esquerda queria, sem oposição nenhuma nesse país. Toma aí, seu filho de uma puta. Seu filho de uma puta. Carlos Bolsonaro criticando, dizendo que era a movimentação da direita limpinha contra o Bolsonaro, como se pediu o impeachment de Lula e o impeachment de Alexandre de Moraes. Diante de tantos desmandos, diante de tanta tirania, fosse ao contrário ao Bolsonaro. Eu aceitaria qualquer argumento que dissesse que isso poderia atrapalhar de alguma maneira o trabalho do Bolsonaro, mas o que está em jogo aqui não tem nada a ver com o Bolsonaro, pelo contrário. Se ele estivesse na presidência, talvez nós teríamos maiores chances de poder lutar contra alguma coisa, mas ele não está, inclusive está inelegível, e as pessoas estão presas. Daniel Silveira está preso, Felipe Martins está preso, Roberto Jefferson está preso, várias pessoas estão preso, Nicolas está morto. Eu não tenho capacidade para dizer o que os brasileiros devem fazer em matéria de ação política, no sentido de manifestação ou não manifestação. Mas o que me assustou foi ver Flávio Lisboa, que estava na manifestação e que cumprimentou o Marco Antônio Costa, zombar das pessoas, dizer que dali era contra o Bolsonaro. Filho da puta. Filho da puta. O lugar pra gente como você é queimando no inferno, seu filho de uma puta. Mentiroso, lambedor de botas, capacho, bandido imundo. Tava lambendo o Bolsonaro enquanto recebia R$500 de doação por segundo nas suas lives do Terça Livre, não é verdade? E essa doação que você recebia, muitas vezes vinham de funcionários públicos fantasmas. Aí tava tudo de boa. Aí você não reclamava, né, seu imundo, seu prostituído de merda? Fábio Gato dizendo que a tal da direita limpinha está querendo fazer um trabalho contrário ao Bolsonaro. Isso tudo depois do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, Flávio Lisboa, Fábio Gato, Flávio Ferronato, tantos outros. Eu não vi nem ainda no Instagram. Entendo as injustiças que estão fazendo contra o Marco. Tudo que se faz nessa terra aqui se paga, seu bandido. E vocês vão pagar o preço por tudo que fizeram, por toda mentira, por toda difamação, né? Por toda canalice. Vocês, servos do diabo, vão pagar moeda por moeda, aqui ou no inferno. Você que me acompanha há bastante tempo e sabe de todas essas histórias, porque participou delas, verifique a sua inscrição no canal, gostinho, sininho, e é isso aí. Excelente dia para vocês. Que vocês escapem do teatro de farsas.